Esse programa é livre para todas as idades. Estamos de volta com o Tô em Obra, e o de volta não é depois de um comercial, é de volta depois das férias, né, Lidiane? Ótimas férias. Férias merecidas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem movimentado a construção civil na nossa cidade, que é a Construcind, na sua segunda edição. E para isso nós estamos com Diego Carvalho, ele é representante da Alcompat, e Alexandre Lopes, meu professor, né, eterno professor, que está representando a instituição do IF, né? Isso, Alexandre? Isso, seja bem-vindos, Alexandre e Diego. Prazer imenso estar com vocês aqui novamente, né? Novamente. Já é nosso segundo momento, vocês sempre trazendo aqui informação quentinha para a gente aqui no programa. E essa semana, de modo especial, com a segunda edição do Construcind, e queria que vocês explicassem para a gente aí o que é a feira, qual é o objetivo. A Construcind foi uma feira elaborada pelo Sinduscon, né? Eles criaram a Construcind com o objetivo de divulgar a construção civil dentro da cidade e dentro do estado, na verdade. E eles também uniram isso à parte de compartilhar o conhecimento, trazendo também sessão científica e trazendo vários eventos dentro da feira. Da feira. Exatamente. Não só negócios. Não só negócios. E eventos também não só voltados para a construção civil, né? Que tem eventos culturais, a parte de inclusão. Eles uniram tudo para trazer ao público da nossa região muita informação e muita parte de negócios. E se tem um segundo ano é porque o primeiro deu muito o que falar, foi muito sucesso e movimentou bem o mercado de Mossoró. Não é isso? E como foi o saldo do ano passado e o que vocês esperam para esse ano? O evento ano passado foi sucesso absoluto, tivemos bastantes visitantes. Eu soube que não teve, chegou um momento que não tinha mais para quem alugasse o espaço, né, quem comprasse, participasse. Todos os estandes foram preenchidos, vendidos. Tivemos muitas construtoras da região, tivemos também comércios, tivemos... Diego, só um instante, interrompendo um pouquinho. No caso da região que você diz, é Mossoró e adjacências, isso, na verdade o oeste, né? Isso. Também tivemos indústrias, Sim. Por exemplo, teve indústrias como Cimentapudi, que vieram trazer para a região a parte de venda deles, né? E assim, foi um sucesso, teve podcasts, teve vários eventos dentro da própria feira. Não é uma feira voltada só para a construção civil, é uma feira voltada para o público moçoroense e para eles conhecerem o que temos na nossa cidade em relação à construção civil, em relação a outras vertentes. Me diz uma coisa, quando é que começa a feira, qual é o local do evento, quantidade de dias, como é que vocês pensaram isso? A feira está organizada dia 26, 27 e 28 desse mês, né? Esse mês. Quinta, sexta e sábado. A programação científica ela começa na quinta-feira à tarde, então ela vai a partir das 13 horas, começa essa programação científica e ela vai até às 18 horas. Às 16 horas começa a abertura dos estandes e a abertura oficial às 20 horas na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos eventos pela manhã e à tarde também da programação científica, né? Nessa parceria IFRN Alcompat, então nós temos palestrantes de várias cidades, inclusive do próprio IFRN, alguns professores. Está sendo bem aceito pelos profissionais da área. Sim. Quem pode participar? Só profissionais? Estudantes podem? Como é? Vamos lá, nós vamos ter a feira em si, todas as palestras abertas ao público em geral. Tanto as pessoas que fazem parte já do mercado, né, arquitetos,
engenheiros, técnicos de edificações, estudantes de arquitetura, engenharia e também de edificações, inclusive o IF está para levar algumas turmas para essas palestras. Né, a gente vai fazer essa condução, mas também é aberta àquela pessoa que é curiosa, que quer escutar sobre determinados temas, né? E aí, Diego vai me ajudar um pouco nos temas, mas, por exemplo, nós temos palestras sobre cidades inteligentes, né? Nós vamos ter palestras sobre o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, steel frame. Nós vamos ter palestras sobre a questão de, por exemplo, de acessibilidade, sobre regularização fundiária. Sistemas de impermeabilização, novas tecnologias. Na verdade, todos esses conteúdos são importantes, até para quem, Isabel, está com sua obra em curso para entender como é. Eu vou aplicar essa tecnologia na minha casa, steel frame, eu não sei nem o que é. De repente ela vai lá e conhece um pouco de como é que vai acontecer aquilo lá na obra dela, né? É importante. São palestras que assim, envolvem várias temáticas da parte de engenharia e arquitetura que vai gerar mais conhecimento para os profissionais e estudantes e também, querendo ou não, gera um network, né? Profissional ali entre o pessoal, eles estão ali, dialogam sobre parte de engenharia ou arquitetura, sobre novas tecnologias. Né? A gente também vai ter os minicursos, que vai ser um minicurso sobre orçamento de obras e o de ensaios tecnológicos, voltado para a parte de estruturas de concreto. Então, assim, a gente vai abranger várias áreas, atendendo todos os públicos, tanto engenheiro como arquiteto, na parte de estudante e profissionais, e de forma gratuita. Na verdade, a gente diz de forma gratuita, mas é meio que tem um valor simbólico. Uma inscrição social, digamos assim, que é a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai achar uma instituição para fazer a doação desses alimentos. Eu acho muito interessante quando você falou, Diego, sobre essa questão do network. Porque, assim, Mossoró é aquela cidade que eu amo, todo mundo conhece todo mundo, mas parece que quando chega na nossa realidade, às vezes falta esse conectivo, né, de a gente alinhar ideias, conversar sobre tecnologia, sobre como andam as coisas. E esse é o melhor espaço. Isso. A gente às vezes esquece, Belinha, que a construção civil, ela na realidade é uma indústria. E ela é uma cadeia, existe uma cadeia dessa indústria. Então é muito comum que os arquitetos estejam conversando entre eles, que os engenheiros estejam conversando entre eles, mas a gente às vezes esquece o contato do industrial lá que está produzindo o cimento, que está produzindo os materiais, a questão da própria construtora que está executando, os técnicos de edificações que tem um papel importante dentro desse processo. E quando você junta todo esse público num único local, não é só a questão de fazer negócios, mas é a questão também de possibilitar novas parcerias, de possibilitar coisas futuras, que às vezes a gente não tá fazendo ali, às vezes está trabalhando muito individualmente, mas encontra nisso aí um parceiro que possa também somar para fazer novas obras, novos projetos, ou então pensar em novos materiais para construção. Eu acho que até entender o direcionamento que a nossa cidade está crescendo. Está crescendo, exatamente. Quais são os lançamentos que vão sair, porque também vamos ter lançamentos lá, vamos ter o feirão de negócios, não é isso? Vai ter a rodada de negócios, onde as empresas vão se reunir para fazer negócios. E também vai ter lançamentos, vários lançamentos de empreendimentos, as construtoras vão fazer seus lançamentos lá. Vai ter também o pessoal do comércio que vai fazer promoções, enfim, vai ser uma feira... Desculpa, Diego. E, no caso, a feira também tem espaço aberto para eu que, por exemplo, fabrico esquadria, expor lá o meu produto e talvez negociar com um construtor desse tem espaço para isso. São 90 estandes, né? Os estandes tanto tem, como o Diego falou, parte de comércio, lojas que estão apostando na feira para poder apresentar seus produtos e fazer até promoções. Tem construtores, tem industriais, né, pessoas que produzem materiais para a construção civil, mas nós temos, por exemplo, institucional, nós temos a Neoenergia, que vai estar lá, a Caixa Econômica, o CREA, o CAL vai estar lá, então são também uma forma, por exemplo, um engenheiro que está com dúvidas sobre algo do CREA, poder abordar o pessoal do CREA, conversar com o pessoal do CREA, ou então do próprio Conselho de Arquitetura também, do CAL. Então isso vai permitir que toda a cadeia esteja reunida. Né? Tivemos aí há 2, 3 semanas e até essa semana, uma semana bem pesada para nós mulheres, né? Com tantos eventos tristes que
de feminicídio, de uma série de coisas, né, graves, e a gente precisa levantar essa bandeira do nosso papel social, que é a pedreira, que é a engenheira, que é a policial, somos mulheres e temos um papel igual ao do homem, né? Importante você falar isso, porque nós duas participamos de uma entrevista que Jacomeli perguntou, né? A gente já passou dos 40, pouco. Me ajuda. Mas a gente entrou no IF com 15 anos. E desde os 15 anos isso é um universo pra gente, de obra. Isso. E aí pergunta o que é que lhe atravessa na obra por ser mulher, e a gente disse que pra gente não. E aí a gente vai vendo as coisas que a gente normaliza, né? Na verdade, nós nascemos profissionalmente já dentro desse ambiente, porque fizemos Etferne, né, Alexandre, olha, denunciando a idade. Então a gente já nasceu num ambiente muito masculino, né? Esse ambiente ainda é hoje muito masculino, né? Concordo, Isabel, que talvez muitas coisas a gente passe e a gente normalize, né? Às vezes uma piadinha sem graça, que tem uma maldade, né? Mas eu gostei muito dessa palestra ser para mulheres. Muito parabéns, muito obrigada. Sensível parabéns e obrigada, né? Pela iniciativa de colocar a gente à frente de novo, né? Obrigada. E assim, as palestras no geral, a gente está falando dessa específica, mas você tem várias palestras que vão ser conduzidas por mulheres, como Cariza, que vai conduzir a palestra, por exemplo, de cidades inteligentes, né? Mary Macedo, que vai conduzir a parte de acessibilidade. Então, assim, é um espaço, Cris Line, sobre combate a incêndio. E aí, assim, a gente vai ter também essa participação efetiva delas também nesses treinamentos, nessas palestras aí. E é importante colocar isso, é importante a gente colocar, porque como você disse, a construção civil sempre foi muito masculinizada, sempre muito ocupada por homens de forma geral, né? E é uma indústria fantástica, uma indústria que permite muito, assim, tem muitas possibilidades, né? E tem possibilidades para todos e para todas, e vamos embora, vamos em frente e construir, né? Não existe limite, né? Não tem limite. Exatamente. Obrigada, fiquei feliz. E novamente deixo o convite, não faltem, porque as vagas estão acabando. Então estão concorridas. Só para lembrar, começa quando? Começa quinta. Começa dia 26, a partir das 13 horas, se estende até às 18. Na sexta, dia 27, vai ter palestras pela manhã, a partir das 9 até às 12, e depois volta das 13 às 18. E no sábado, dia 28, também pela manhã, das 9 às 12 e das 13 às 18, sendo que no dia 26 tem um mini curso também, que junto das palestras ocorre simultaneamente. E no dia 28 também vai ter um mini curso de ensaios. Que ocorre simultâneo. Isso, que vai ser até um palestrante que a gente trouxe de São Paulo para mostrar os equipamentos, apresentar todos os equipamentos, como realizar os ensaios e tudo. A gente vai poder deixar o link, porque para as pessoas que quiserem se inscrever, né, as vagas que se ainda tiverem. Tá acabando. O negócio está concorrido. Tem algumas que já foi encerradas, como a de orçamento de obra já está já perdemos nossa vez. A de acessibilidade também está esgotada. A de acessibilidade importantíssima, esgotada também. Mas tem muitas que já estão bem próximas também de esgotar, porque infelizmente a gente não pode abrir muito, porque é um espaço fechado. Então, assim, não tem tantas vagas, né? Tem vagas limitadas. Mas são 120 vagas por palestra. Por palestra. Você tem ideia? E a gente já tem palestras esgotadas. E assim, é importante fazer a inscrição no próprio Instagram da Construcind, só digitar lá Construcind e você vai ver o link logo na bio. Então, fazer a inscrição, né? Precisa fazer a inscrição, gente. Então, assim, não pode chegar lá sem inscrição, porque pode ser que não tenha vaga suficiente. E a gente espera que a Construcind venha crescer nos próximos anos, né? Porque é importante esse espaço para a construção civil ser discutida, debatida. Muito. Né? E a gente precisa desse espaço. Gente, só agradecimentos pela disponibilidade de tempo e de estar aqui com a gente. Eu queria deixar um convite, porque da próxima vez que vocês vierem aqui, que eu sei que vocês vão ver, nós vamos estar de cenário novo, né, Lidiane? Você já vazou essa informação. Já vazou a informação. Nós vamos estar de casa nova. Vamos estar de casa nova e a gente está esperando vocês, para quem sabe inaugurar, né?
essa gente, casa. Muito obrigada. E vocês nos aguardem que logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre mais um desses cursos da Sinduscom. No mês do consumidor Telecab, a comemoração é em dobro e quem ganha o presente é você. Ao indicar um amigo para a Telecab e ele realizar a assinatura, você ganha 50% de desconto na sua próxima mensalidade. É o momento perfeito para convidar um amigo, vizinho ou familiar que ainda não tem uma internet rápida e estável para assistir os melhores momentos da Copa do Mundo. Aproveite para subir de nível no seu plano, indicar um amigo e ganhar um desconto, garantindo assim uma experiência ainda mais completa. Mais velocidade, qualidade e muito mais entretenimento para você e toda a sua família. Venha ser Telecab e tenha uma conexão campeã. Quer saber mais sobre saúde? Eu espero por você de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Com o Viva Bem, nós vamos aprender sobre hábitos saudáveis, prevenção, qualidade de vida e conhecer histórias inspiradoras. Nosso encontro está marcado. E eu aguardo por você. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10, você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids! Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que ao longo do tempo se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, ainda estendendo mais um pouco, Isabel, dessa conversa maravilhosa sobre a feira Construcind. E estamos aqui com Kaique Araújo, que é um expert em orçamento. Kaique, antes da gente abordar os seus mini cursos lá na Construcind, eu gostaria, por gentileza, que você nos desse aqui uma mini aula, né, sobre orçamento. A gente pegou ele estava aqui, a gente disse, não, vamos falar agora sobre... Aí a gente pegou ele aqui já para Cristo, e vem aqui que esse tema é interessante, é importante.
Kaique, a gente queria conversar um pouquinho sobre orçamento, já que esse tabu, né? Ninguém gosta de falar de dinheiro, acho que deveríamos falar mais, né? Muito, como é que eu posso dizer, subjugado na engenharia, mas de extrema importância. Claro, muito importante a gente falar de orçamento. Então, o orçamento, basicamente, é uma peça técnica, né, ou seja, um documento que é construído com o objetivo de se planejar financeiramente uma obra. Então, com o orçamento, o proprietário da obra, o engenheiro, ele consegue prever o custo daquele empreendimento, né, e caso esse empreendimento ele venha a ser vendido, ou seja, comercializado, prever o preço de venda de forma antecipada. Então, você não é pego, vamos dizer assim, de surpresa, né? Com um lençol curto. Você consegue se planejar, você consegue visualizar todos os detalhes executivos daquela obra, né? Tudo que vai ser necessário da forma que tem que ser, né? Como está no projeto executivo. Então, você pega ali o seu projeto arquitetônico, tem a especificação de uma esquadria X, então aquela esquadria tem que estar especificada da mesma forma no orçamento. Muito interessante isso, porque às vezes o cliente não consegue entender a discrepância de um orçamento para outro. E às vezes os equipamentos não são os mesmos, não se orçou a mesma coisa. Perfeito. As mesmas soluções, né? Então, isso é muito importante, né, para que quando o cliente ele venha a cotar orçamentos, né, com diferentes construtores, com diferentes formas de trabalho, porque a gente também tem opções diferentes de trabalho, a gente tem a contratação integral, a gente pode ter também a contratação por administração. Então é importante o cliente ter também esse conhecimento de que quando você vai comparar uma proposta com uma outra proposta, você não pode comparar, como se diz no popular, né, laranja com banana. Né? Você tem que comparar um orçamento feito com a especificação com um construtor com a mesma especificação com o outro construtor, né? Se você vai comparar a janela com um perfil, vamos dizer assim, né, de 25 milímetros, né, ou 2,5 centímetros de espessura de alumínio, você também tem que comparar com o mesmo perfil no outro orçamento. Então, isso é muito importante, a especificação, né, o detalhe do serviço para a questão da orçamentação. Antes da gente entrar nos tipos de orçamento que existe, porque são vários tipos de orçamento que a gente pode estar oferecendo para o cliente, eu queria falar sobre essa nossa prática, que é a estimativa metro quadrado por valor. Preço X, né? Alguns usam CUB, alguns construtores usam sua expertise, né? Eu fiz uma casa, aquela me custou tanto. Deu certo, né? Deu certo, vou replicar na outra. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e sobre os riscos dela. Bom, basicamente, pessoal, nós temos 3 tipos, né, de orçamento, ou 3 níveis de orçamentação. Então, essa forma que você citou, nós chamamos de uma estimativa inicial, né, que seria um estudo preliminar. Então, basicamente, a gente tem um imóvel, a gente tem uma edificação a se orçar, certo? Essa edificação ela tem uma área construída e para esse tipo de edificação, né, para essa área construída, para essa geometria, para esse formato de edifício, a gente tem tabelas, né, produzidas, por exemplo, pelo CUB, né, que é uma associação brasileira que monta, né, esse custo unitário por metro quadrado para cada estado do Brasil, né, através do Sinduscons de cada estado. Né, para projetos padrões. Para projetos padrões, perfeito. Então, se essa edificação, por exemplo, é uma edificação comercial, você vai lá na tabela do CUB, do mês de março, do estado do Rio Grande do Norte, extrai esse valor por metro quadrado, né, multiplica ali pela área da sua construção e você chega a um valor. Agora, qual o problema? Frio, né? Qual o problema desse valor que você está encontrando? Né? Esse valor, ele se refere à edificação em si, né, e ele é um valor médio, certo? É um valor médio. Ele não contempla os custos que você teria, né, ou terá com o canteiro de obras, não contempla o custo com as fundações, entre outros, jardinagem, paisagismo, né? Então, a literatura técnica cita que um erro de um orçamento, de uma estimativa de custo, né, pode ser até 30%,
para que vocês tenham uma ideia, né? Então, se você pensa em construir, de isso fato... Isso pode arruinar, né, a obra, né? Isso pode arruinar. Assim, isso dá uma ideia de uma ordem de grandeza dos valores que você vai precisar ali desembolsar. Mas, para executar, a gente tem que partir para um orçamento, no mínimo um orçamento sintético, né, que a gente chama, a gente pode abordar um pouquinho mais, ou um orçamento analítico, né? E aí o cliente que fica nessa... e aí a gente tem aquela outra questão do cliente que pegou o projeto lá no escritório e aí mandou orçar em 5 construtores. E aí ele vai fazer um orçamento desse mais assim, mais de viabilidade, esse mais grosseiro. Porque um orçamento mais técnico, ele tem custo. Exatamente. Então, o cliente, ele entrou em contato com o construtor, recebeu ali o primeiro orçamento, o segundo orçamento, ele pode utilizar essa referência, né, de orçamento analítico para balizar, para saber se a ordem de grandeza do orçamento que o construtor forneceu está compatível, mas ele tem que partir para uma análise do orçamento que ele receber. Se o construtor fornecer um orçamento detalhado, ele vai conseguir analisar item a item, serviço a serviço, e ver se aquele serviço está com preço compatível com o mercado. Se o construtor não fornecer o orçamento, né, com o serviço precificado, né, ele pode contratar, por exemplo, um profissional, né, um terceiro, que faça uma análise daquele orçamento, certo? Então, esse terceiro seria o olhar técnico do proprietário, né? Caso ele tenha interesse, ele pode contratar um terceiro, um engenheiro, né, ou um arquiteto que trabalhe com orçamento, um técnico de edificações, que produzam um orçamento de referência, certo? Então, ele senta com o arquiteto, define ali todas as especificações técnicas, né? Vai receber um memorial descritivo do arquiteto, senta com o orçamentista, monta um orçamento de referência. Partindo desse orçamento de referência, que vai ser uma peça técnica que ele contratou e pagou por esse serviço, ele trabalha com os construtores. Olha, eu tenho esse orçamento de referência. Veja quanto você pode fazer para mim. Então, é uma espécie de licitação particular. Né? Eu consigo baixar 10% desse orçamento aqui para você. O outro construtor consegue baixar 15%. Mas ele tem que garantir a mesma especificação técnica. Kaique, e tem uma coisa delicada, que orçamento envolve mão de obra, né? E envolve tempo de execução. Né? Então, isso impacta diretamente no custo. Né? Perfeito. Então, o orçamento, ele como uma ferramenta de planejamento, ele deve sempre estar associado a um cronograma físico-financeiro. Certo? Então, o cronograma físico-financeiro é o documento de planejamento em que a gente põe o custo de cada desembolso, que pode ser mensal, pode ser quinzenal, né, ao longo do período que você vai se envolver com a construção. Aí vem a outra pergunta, que o cliente ele acha que ele vai, por exemplo, se a obra dele durar 8 meses, e se ele for pagar por quinzena, ele vai ter 16 parcelas iguais. Isso não é uma verdade. Exatamente. Não absoluto. Não absoluto. Isso tem que ser algo combinado, vamos dizer assim, né? Por mais que o construtor venha passar esse desembolso de forma linear, né, a obra ela não acontece de forma linear. Né? Ele vai diluir, né, esse custo em parcelas quinzenais ou mensais, né, não é comum semanal, mas a obra ela acontece ali como uma linha sinuosa. Né? Tem momentos de maior intensidade, no início ali um pouco mais devagar, no final um pouquinho mais devagar, porque os materiais já estão comprados, né, no meio. Mas para o cliente ele pode sim facilitar esse pagamento de forma linear. E uma coisa que Lidiane diz muito é que quando você se abastece de conhecimento, você tem maior poder de decisão, né, Lídia? Assim, os combinados que não saem caro, os combinados que nunca saem caro, gente. E o orçamento, ele permite isso. Sim. Eu vejo que alguns clientes, eles querem, mas não sabem como pedir. Eu vejo muito isso lá no escritório. Às vezes o cliente diz assim, eu recebi o orçamento, mas eu recebi um orçamento global, ele não está detalhado. Ou quando está detalhado, assim, quando vai para a Caixa, né, que a Caixa pede essas planilhas, ele não entende o que ele está recebendo. Aí fica quase uma conversa do construtor diretamente com a Caixa e o cliente fica muito alheio a isso. Qual é a sugestão que você dá? Quando o cliente ele entra em contato diretamente com o construtor, o objetivo do construtor é fornecer um preço global, né, para que o cliente possa associar o empreendimento ao valor
como um todo, né? Então, muitas vezes, nesse preço global, o cliente ele não consegue enxergar detalhadamente quanto vai custar cada parte, né? Uma sugestão que a gente faz, né, para um cliente que deseja construir uma casa, por exemplo, mais elaborada, né, que possui mais detalhes e que ele quer conhecer, né, como é que cada parte dessa obra vai custar, o que vai representar, eu sugiro que esse cliente ele contate, né, entre em contato com um engenheiro ou um arquiteto orçamentista e contrate um orçamento, assim como ele contratou o projeto arquitetônico, certo? Então ele contratou inicialmente o projeto arquitetônico, cenário perfeito, ideal, contrata os projetos complementares, né, estrutural, água, esgoto, tudo isso, né? Contratou todos esses projetos complementares, aí ele contrata o orçamento. O cliente não quer sair procurando diversos profissionais, né? Ele pode direcionar uma pessoa que faça essa intermediação. Isso, né? Claro. E que direciona, o arquiteto eu contratei, mas os projetos complementares... É que muitas vezes ele não conhece também como chegar a esses profissionais, né? Aí entra a arquiteto ou um engenheiro de confiança, alguém que diga, não, faça com um amigo tal, né? Então, o cenário ideal seria que a nossa, vamos dizer assim, o nosso grupo, né, de engenheiros e arquitetos passasse essa informação para a sociedade, né, para que as pessoas tivessem consciência dessas necessidades e passassem a conhecer, né, esses produtos, que são produtos, né? Esses produtos que estão disponíveis e que vai melhorar muito a qualidade das edificações. E a gente que acompanha a obra vê tanta coisa acontecendo por causa de má gestão, né, financeira mesmo, do orçamento da obra, principalmente quando envolve a instituição. E Liliane, nós estamos em um cenário muito parecido que a gente viveu há 5 anos atrás, que é um cenário de muita instabilidade econômica. Isso deve influenciar no orçamento. Mas eu vou já lhe aperrear com essas perguntas depois dos comerciais. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Quer atacado, quer varejo, vem pro nosso atacarejo. Qualidade, melhor preço, vem pro nosso atacarejo. Tá chegando o São João!
E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, com essa conversa ótima sobre orçamento com Kaique Araújo, um expert em orçamento, que está aqui dando grandes dicas para a gente. Kaique, nesse cenário que a gente está hoje, numa instabilidade aí, né, financeira e tal, a gente percebe que existe muita oscilação dos preços dessa semana para a próxima semana, né, de insumos. Como você entende que a gente deve fazer isso a nível de orçamento para que não prejudique a execução da obra? Como a gente corrigiria esse índice, esse ajuste? Bom, esse cenário internacional, ele cria uma grande instabilidade nas commodities, né, sobretudo no nosso contexto aqui da construção civil. Então, preços como aço, cimento, né, são bastante influenciados com esse cenário de instabilidade. Normalmente eles sobem, né, eles não descem. Então, considerando um contrato da construção civil, um contrato de empreitada, é muito importante que nós tenhamos instrumentos, né, dispositivos que protejam tanto o cliente quanto o contratado, né, que seria o construtor, dessas oscilações. Então, nós podemos ter, por exemplo, reajustes de preços associados a índices inflacionários. No Brasil, nós temos o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que ele contempla parcialmente, né, o reflexo dessas oscilações. Então, se o preço do cimento sobe mais intensamente, se o preço do aço sobe mais intensamente, você tem um INCC mais forte, né, mais intenso. Então, você pode, inclusive, considerar que, eu vou fazer um contrato, né, do ponto de vista do construtor, que se o INCC for de até 0,5% ao mês, por exemplo, a gente não tem nenhuma repactuação. Se esse INCC extrapolar 1%, por exemplo, a gente, né, prevê que já fica uma coisa mais, né? Fica mais protegido, o construtor não precisa passar o risco totalmente no início, né? Ele pode diluir esse risco ao longo do contrato, né? Porque quando você passa um risco de forma antecipada, você tem que sobreavaliar esse risco, né? Para você se cobrir, né, de segurança. Então, para não onerar tanto o cliente, você pode fazer isso em períodos. Kaique, a gente fica cada vez mais convencidos de que o orçamento é uma peça fundamental. Um orçamento bem feito, né, assertivo, é fundamental para o sucesso de uma obra, seja pequena, seja grande. Eu acho que principalmente para você gerenciar a expectativa. As expectativas, minimiza problemas. Eu vejo muita gente achando assim, eu vou fazer minha casa e eu vou gastar 1 milhão, na minha casa. E aí, minha casa custou 2. Né? E agora? E aí a gente fez até uma conversa com a psicóloga, Belle, maravilhosa ela, que a gente começou a falar sobre isso gerencia impacto no relacionamento do casal. Sim. Dá divórcio, casais se separam. E aí todo mundo diz assim, uma obra é um pesadelo. E geralmente o pesadelo, ou a culpa é do pedreiro, ou a culpa é do dinheiro. Com certeza. Né? A gente exime, nós conseguimos perceber muitos blogueiros, pessoas que expõem a sua vida pessoal nesse momento de construção civil, e é um verdadeiro reality show, né? Então passa por altos e baixos, né? Você vê que existe um problema a ser enfrentado durante todo um tempo, e que esse problema não é fácil para uma pessoa, né, que não tem know-how, que não é da área. Então o orçamento ele vem ajudar nessa previsibilidade, nesse planejamento do casal que quer construir sem dor de cabeça, né? Sem dor de cabeça.
E é importante que no orçamento você tenha ele mais estruturado possível. Né? Então nós falamos no início que existe um orçamento simplificado, nós chamamos de estudo preliminar, e falamos também que existe um orçamento analítico. O orçamento analítico, o orçamentista, ele destrincha cada serviço. Né? E o que seria um serviço? Alvenaria, reboco. Então, você tem que pensar que cada serviço desse, ele é composto por material, por mão de obra, por equipamentos, e tudo isso a gente consegue mensurar de uma forma segura. Até recalcular a rota. Isso. Ficou caro, fugiu do meu orçamento. Quais as alternativas? A hora de mudar é na hora Fica mais barato, do estudo, né? Existem os mecanismos de aditivo e supressão. Então a obra ela pode ser incrementada por meio de aditivo e ela pode ser suprimida. Né? Então a gente pode corrigir rota para ajustar ao nosso bolso. Então chegou ali, terminou a etapa cinza da obra, né? Que é o reboco, vamos dizer assim. Ah, pesou demais, eu quero suprimir um pouco dos meus revestimentos. Quero mudar o meu granito porque eu tinha escolhido um granito nano muito caro, vamos simplificar, né? Então a gente pode fazer esses ajustes de rota. Então, inclusive durante, né, Caio? Durante saudavelmente, saudavelmente pode ser ajustado. O ideal é que tudo seja previsto antes do contrato ser assinado, mas você pode também prever dispositivos ali de ajuste, né, na obra. Poder o combinado que não sai caro. O combinado que não sai e caro. O combinado que está dentro do estudo. Né? Aí, Kaique, disso tudo que a gente conversou, o que é que a gente pode esperar no curso? Que a gente não, né? Você não conseguiu a vaga. Eu não consegui a vaga. Então, aproveitando aqui o contexto, né, da nossa conversa sobre a orçamentação de obra, nós teremos na Construcind 2026 um mini curso que nós denominamos Orçamento de Obras e Composição de Preços Unitários. Então, orçamento de obras, a gente vai ter uma visão geral do todo, né, da peça técnica, do contexto do orçamento de obras em si, da importância, né, e a composição de preços unitários, a gente faz referência a esse termo, que significa o quê? Compor, né, ou seja, montar o preço unitário, ou seja, de um serviço. Então, a gente vai partir da forma mais granular até montar a estrutura completa de um orçamento, né. Então, quem participar desse curso vai poder sair, né, desse momento minimamente instruído para montar um orçamento. Que o curso é prático, eu indo lá, eu vou fazer o meu... Vai fazer o seu orçamento, certo? Pelo tempo que a gente vai ter, né, são 4 horas, a gente não consegue montar um orçamento completo, mas nós conseguimos montar a estrutura analítica do projeto, com todas as etapas da obra, e iremos inserir alguns serviços, iremos construir, montar alguns serviços próprios, certo? Bacana. Então, dali, você vai ter subsídios para, no futuro, você fazer um orçamento semelhante, certo? Porque um orçamento, para que vocês tenham ideia de uma residência, ele vai girar em torno de 80 a 120 serviços, a depender da complexidade da obra. Então, para a gente montar todo um orçamento em 4 horas é algo não tinha inviável. como, Né? Ainda tem uma parte introdutória ali teórica. Isso. Na época que eu paguei essa disciplina, ano passado, tem umas bíblias assim, que aí a gente ia nas bíblias consultar. E aí para cada item, mas isso já modernizou. Né? TCPO. Existe? Olha aí. Ó, tá vendo que eu sou nova? Na minha época era isso. E agora com a plataforma BIM a gente reduz muito, até para quantificar. Bom. E os serviços também a gente já tem, como é que eu posso dizer, alguns aplicativos que auxiliam. Vamos tentar juntar todas essas informações, né? Então, o TCPO, ele é como vocês falaram, é a bíblia da orçamentação, é a tabela de composição de preços orçamentários. Então, partindo do TCPO, você pode cadastrar, né, por exemplo, serviços dentro do BIM, se a gente for especificamente falar de uma ferramenta conhecida, a gente pode falar do Revit, né? Então, dentro do Revit você pode criar uma família ali de serviços e, a partir do TCPO, você cadastrar todos os coeficientes de consumo daqueles materiais. Porque eu falo sempre para os meus alunos que composição de preço é a receita de um serviço. Você vai fazer um bolo, você tem um número de ovos, você tem um número, a quantidade de xícaras de farinha de trigo, então a composição é isso, certo? Então você pode criar uma família de composições dentro da plataforma que você utiliza para desenvolver o seu projeto, né? E sempre está associando o que você está projetando ali ao quantitativo. Então você extrai isso rapidamente, essas quantidades, né? Pós-projeto. E com isso você parte para o mercado para cortar preço.
Então isso é bem interessante, essa triangulação, projeto, orçamento, mercado. Né? Isso sai bem produtivo. Que importante esse mini curso, ainda não tem mais vagas. Não temos mais vagas. Complicado. Mas, Kaique, fala pra gente. Então, no curso, vocês vão abordar esse passo a passo. Sim. As pessoas precisam levar computador? As pessoas precisam levar computador. Nós passamos as instruções para as pessoas que já estão inscritas, né? Teremos um momento inicial, né, que elas não vão precisar utilizar o computador, vão receber algumas instruções, alguns conceitos chaves, né? E o segundo momento será o momento prático. Então, faremos um cadastro em uma plataforma específica. Iremos utilizar uma plataforma desenvolvida pelo nosso colega Breno Azevedo, que será o outro palestrante junto comigo, né, à frente desse mini curso. E essa plataforma, basicamente, ela é uma plataforma virtual, né, que ela funciona web, e que ela tem uma integração com os bancos de preços e composições. Por exemplo, o Sinap. Né? Então, você consegue construir o seu orçamento num formato de planilha ali online, com acesso, né, via API a esses bancos de composições. Então, você monta tudo lá e extrai relatórios. Dá pra gente ter uma noção boa mesmo. Dá para ele entender como é que a coisa tem que funcionar, né? Porque, assim, o nível de profundidade, né, desse curso, ele vai ser compatível, né, com o público acadêmico dos estudantes. Sim. Com engenheiros que estão na área, mas não estão com aquele contato com orçamento diariamente, então quer fazer uma espécie de reciclagem, né? Uhum. Mas para um leigo também eu acredito que dê para ele acompanhar, porque a gente vai ter um momento inicial, né, de conceitos ali, ele vai se inteirar do tema, certo? E depois a gente vai para um momento prático. Claro que a aprendizagem, né, de quem está tendo o primeiro contato vai ser diferente daquela pessoa que já teve o contato na academia. Muito, muito bom. E seria excelente que a gente pudesse convidar nossos clientes todos, né, para ir entender a grandiosidade desse tema e a grande importância do orçamento, que ele é uma peça técnica, Isabel, igual ao seu projeto. Isso. Que tem que ser contratado igual. Mas a gente pode um outro projeto, né? Lidiane, então, os nossos clientes para participar da Constru-Sim. Podemos. Porque devemos. Eles vão poder vivenciar um pouquinho de todas as demandas que compõem a engenharia civil, a construção civil. Como a Alexandre falou, nós somos uma grande indústria. Sim, é uma cadeia, né? Uma cadeia grande. E nós podemos convidar. Convida aí, doutor. O seu curso já está esgotado, a gente já está procurando uma segunda turma. Pessoal, não vamos deixar de participar dessa Constru-Sim, dessa feira que contará com um momento, uma sessão científica, teremos rodada de negócios, teremos o curso de orçamento, que feliz ou infelizmente já esgotou, mas teremos também outros cursos e vamos tentar viabilizar uma segunda rodada, uma segunda turma. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Muito obrigada, Kaique. Obrigada, Kaique, por ter vindo aqui abrilhantar essa nossa conversa aqui no Tô em Obra. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para o povo moçoroense aqui, né, com a participação aqui nesse programa e compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, do que será o nosso mini curso. A feira, eu que agradeço mais uma vez. A feira, E aí, nós ficamos por aqui com mais um Tô em Obra. Agora voltamos de vez, né, Lidiane? Voltamos das férias, nós estamos ótimas, descansadas. E agora nossa programação todas as quartas, às 20h15 da noite.
Que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab Canal 10. Não percam! Até a próxima aula!